O envolvimento afetivo, claro que distorce muitas das nossas percepções. Estamos apaixonados, estamos envolvidos, às vezes até podemos estar em sofrimento, mas com tantas emoções envolvidas na relação que, claro, eu fico amedrontado, ou fico muito empolgado, ou fico medroso, ou fico ansioso. Quantas emoções uma relação afetiva provoca? E sendo assim, o como que nós podemos lidar com ela dando passos que realmente se destinam ao que é o nosso bem-estar, a nossa saúde. Pensando então em uma relação que é tóxica, faz mal, não está contribuindo para o seu desenvolvimento de vida, você será que consegue dar passos de conserto sobre isso, arrumar, ajustar ou ainda se afastar, ajustar a vida, romper com essa relação? Hoje nós vamos falar sobre esse despertar, um despertar não só da consciência, da percepção de uma relação ruim, mas da sua capacidade de resolvê-la, se afastando, se cuidando, de fato definindo um fim a qual te liberte. Para isso é preciso entender o quão grave pode estar sendo e o quanto você sim tem outras possibilidades mais felizes e sem dúvida e extremamente mais saudáveis. E para nós entendermos muito bem esse assunto e aprofundarmos essa conversa, nós vamos passar por esses pontos. Primeiro, a falsa sensação de felicidade. Depois, a consciência de tempo e finitude. E por último, ampliando as possibilidades de felicidade. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um grande prazer te ter por aqui. Antes, só quero te convidar muito rapidinho para se inscrever no canal e curtir aqui o vídeo, que essa é a forma que você mais pode nos ajudar a continuar construindo esse conteúdo. Aqui também na descrição tem um link onde você pode encontrar minhas outras redes sociais e também conhecer os meus livros. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto, que explica muito do porquê ficamos insistentes numa relação onde no presente está nos fazendo muito mal. A falsa sensação de felicidade. O que envolve essa falsa sensação? É claro que quando estamos aqui vivendo planos, vivendo relações, nós pensamos muito sobre o que queremos. Mesmo que tudo esteja bem, esteja gostoso, nós pensamos o que queremos para o futuro, né? Um planejamento, uma ideia, uma fantasia, um sonho. E claro que numa relação que também as coisas não vão bem, pensar sobre esse futuro acontece muito. Se é um pensamento consciente do tipo, isso não tá legal e provavelmente só vai piorar ou vai continuar não sendo legal, bom, aí tem já um despertar acontecendo. Mas se é o contrário, a falsa sensação de felicidade, ou seja, pergunta para a pessoa, você está feliz nessa relação? Talvez ela até diga que não, mas ela vai flertar com a resposta do sim, ou quem sabe até diga que sim de fato. Por quê? Dentro dela há o desejo de ser feliz com aquele parceiro, com aquela parceira. Dentro dela há uma programação, uma vontade, uma destinação interna para que se fique, para que se construa, para que aquilo fique bem. Ao ponto de que romper com aquilo significaria não só lidar com a morte desses planos, mas de fato com a frustração, né? Uma frustração, uma dor, uma perda daquilo que imaginei poder ser, né? Então, por que as pessoas insistem e gostam daquilo que faz mal ou que está fazendo mal, né? Então, um pouco da ideia do desejo, cria-se uma camada de felicidade que, na verdade, ela é só sobre futurologia, sobre uma ideia de futuro, uma ideia de desejo, que acaba, então, camuflando que hoje está muito ruim. E, na verdade, se a gente olhar esse hoje com mais concretude, ele também diz que o futuro continuará ruim ou, quem sabe, pior. Então, essa falsa sensação de felicidade é importante de ser percebida para nós entendermos que não há nada além de sonhos, desejos, expectativas construídas por mim mesmo para que eu idealize uma saída, idealize uma solução, idealize uma vida a qual, na verdade, sou até de uma maneira defensiva, porque eu não quero assumir, não quero lidar, não quero encarar que nada está dando certo, ou que isso que eu imaginei não está fluindo. Então fico apegado a essas falsas felicidades que, na verdade, só estão alocadas numa ideia de futuro. No presente, não está nada legal. O que ajuda muito, e aqui é o nosso segundo ponto, para termos mais consciência e sairmos dessa fantasia, dessa quase alucinação de que as coisas vão ficar bem, é um ponto seguinte: a consciência de tempo e de finitude. Quer dizer, o que é mais concreto e real do que lidar com a ideia de que o tempo está passando, a vida se encerra,
as coisas caminham, ciclos acontecem e ainda mais que a finitude, então, o fim das coisas está totalmente no nosso trajeto, né? Está associado à nossa vida em todos os campos. Sendo assim, a gente começa a trazer uma ideia concreta de que a vida não é essa fantasia, essa eterna expectativa, um plano que pode ser eterno, sobre um dia vai dar certo. Não, esse um dia pode nunca chegar. Você ter uma história frustrada, você ter um caminho que não fluiu e perdeu tempo não sendo feliz, né? Não estou dizendo que estar em uma relação difícil é perder tempo, porque às vezes é uma experiência, leva um tempo para perceber, mas insistir, né, grandiosamente numa coisa que não está sendo saudável, aí sim pode perder grandes experiências de vida. Então, quando a gente pensa e traz a consciência de que o tempo está passando, né, e esse tempo que poderia estar sendo usado como reformulação, como até uma cura de uma tristeza, a cura de um luto, pelo fim dessa relação, fim de uma história que não fluiu, bom, não, eu estou aqui postergando esse fim, que está praticamente evidente, ou ainda que cria-se caminhos esperançosos, é um sofrimento tão atroz no percurso, que será que vale a pena, será que vai compensar, né? Mas mesmo assim é muito difícil. O caminho dá bastante a dica de aonde vamos chegar. Se está ruim aqui, será que vai mudar radicalmente no futuro? É um pouco difícil acreditar nisso. Mas a consciência de tempo vai então trazendo um olhar real sobre que as coisas estão acontecendo e tem uma vida passando e você está onde? E se projetando para o quê? E a noção de finitude é só um complemento, e um complemento muito forte, porque vai acabar. Esse tempo tem duração, né? Essa expectativa, essa possibilidade de sonhar, de imaginar, de se projetar, de viver outras coisas, uma hora vai se encerrar. Talvez porque a vida de fato acabou, talvez porque a gente cria outras responsabilidades, talvez porque uma hora a gente vai envelhecendo, vai ficando mais limitado no sentido físico, de saúde. E aí, né? Quais são as prioridades enquanto eu tenho vitalidade, saúde, vivência, autoestima, potência? E aí, né? Então, trazer esse ar concreto é de fato olhar e desmanchar fantasias internas. Isso não é fácil, mas é fundamental para que esse despertar sobre uma relação tóxica aconteça e você fale assim, bom, o peso de uma relação tóxica é maior do que eu pensava. Ele não é só sobre uma esperança que vai vagando, esperando que um dia dê certo. Não, ele realmente está destruindo um tempo de vida que nunca vai se repetir. Nunca mais terei 30 anos, nunca mais terei 31 anos, nunca mais terei 35 anos. As coisas estão passando. E aí, o que eu vou contar, o que eu vou lembrar, da onde eu vou me inspirar através da minha própria história, se os meus anos foram jogados, distribuídos numa história que só me fantasiou uma promessa de alegria, uma promessa de felicidade. E a palavra felicidade está soando bastante aqui, né? Porque, claro, é o rumo ao qual nos destinamos e é o que aqui fica falsificado, né? E nós queremos uma felicidade realista, no presente já, sendo vivida agora. Por isso aqui, o nosso último ponto se trata de ampliando as possibilidades de felicidade. O que é isso? Eu estou fazendo um trajeto, tá, nesses tópicos. Se nós falamos lá no primeiro de uma falsa sensação de felicidade, então tá bom, é só uma esperança futura, não é nada do presente. Aí depois a gente falou, uma consciência de tempo e finitude, as coisas vão acabar, o tempo está passando, eu não tenho chances para sempre. E agora a gente chega falando em ampliar as possibilidades de felicidade, quer dizer que quando nós vamos trazendo esse tom concreto para olhar a relação, para olhar para o outro, nós também vamos expandindo nossa percepção de vida, de sociedade, de vivência, de experiências. Quero dizer, a concretude faz a gente olhar para os lados com mais nitidez, faz a gente olhar para os outros com mais nitidez, faz a gente olhar para a vida com mais nitidez. Ou seja, sai daquela fantasia toda, sai daquela esperança fantasiosa toda e começa a ganhar um ar tão realista que eu enxergo aonde de fato é um caminho possivelmente feliz, aonde de fato é uma relação que eu talvez deseja ter. Ainda não tenho, vejo alguém tendo, me inspiro num livro, me inspiro numa história que eu conheço, me inspiro numa relação que mesmo que eu imagine, mas que seja de fato de uma experiência de felicidade e prazer do presente, realista. Então nós vamos olhando para a vida, e a vida também é cruel em muitas concretudes, mas pelo menos nos traz uma distinção realista sobre onde está a felicidade e onde não está. Para não ficarmos investindo a possibilidade de felicidade onde ela nem existe, né? Então, ampliar as possibilidades de felicidade é olhar para a vida de uma maneira tão concreta
que eu vou olhando para as coisas com ar de vivência mesmo, né? Ser feliz é ser bem tratado, ser feliz é ser educado, ser feliz é trocar presentes, dos mais simples aos mais sofisticados, não importa. Ser feliz é ter afeto, é ter olhar sincero, é ter uma amorosidade parceira, é ter uma construção amorosa que seja resiliente, seja acolhedora, seja empática. Olha quantas coisas podemos definir de fato uma felicidade amorosa de presente, não de um dia será, um dia pode ser, tá ruim, tá uma droga, mas eu quero alcançar esse lugar, e ainda com justificativas às vezes muito falsas. Não, é uma fase assim mesmo, todo casal precisa de uma adaptação. Ok, mas por quanto tempo, por que destino, por quais caminhos, né? Às vezes, de cara, já vê que esse caminho não está favorecido. A má educação, a grosseria, às vezes a agressão, a indiferença, né? Então, as possibilidades de felicidade vão ficando ruídas se nós não olharmos para os lados. Se olharmos para os lados, percebemos, inclusive, mais intensamente o quanto essa relação tóxica não é benéfica em nada. E aí, claro que dói, mas se acolher, ter espaços de acolhimento, pessoas que possam te acolher, é fundamental. Mas é uma escolha. Vai doer bastante agora, mas eu soluciono a minha vida e tenho tempo para vivenciar histórias melhores. Ou postergo e descarto, de fato, uma vida longínqua numa história que nunca me fará bem. Bom, pessoal, a dificuldade da gente falar de emoções de coração é porque, claro, que as nossas emoções são otimistas, querem que as coisas deem certo, mesmo aqueles mais pessimistas têm dentro de si uma vontade de que aquilo pudesse ser bom, pudesse dar certo. Então, conflitar com isso é envolver, de fato, aqui um olhar mais técnico, um olhar provocativo de fora, e você, que está dentro da relação, tentando, às vezes, justificar que aquilo tem sentido, vale a pena esperar. Bom, eu sempre torço para que dê certo, mas veja o tempo ao qual você está destinando a isso, que energia está sendo colocada nisso. Porque se é uma promessa, como a gente está falando aqui, eterna de dar certo, e as coisas vão, e o tempo passa, e daqui a pouco você vai perdendo oportunidades, vivências, possibilidades de vida, bom, tá valendo a pena? Tá sendo feliz? Que história é essa que você está construindo, né? Então é muito importante olhar para isso. Um apoio é sempre bom, um olhar é sempre bom do lado, do outro, boas conversas, principalmente acessando esses conteúdos que você faz uma autorreflexão, sem dúvida nenhuma sua intuição, sendo bastante honesta consigo mesma, poderá te indicar possibilidades, caminhos, escolhas melhores. Muito obrigado por ter confiado nessas palavras até aqui, por confiar nessa reflexão. Quero te convidar mais uma vez para se inscrever no canal, a curtir o vídeo e deixar seu comentário, porque nos comentários vocês se ajudam muito. É muito legal ver vocês trocando experiências, histórias, falando sobre as suas vivências e o quanto que isso ajuda muito. Dá sempre para ver que vocês se fortalecem, eu também, porque fico ali no meio participando, fortalecemos muito juntos, né? Isso é muito bacana. Bom, como sempre, eu só posso agora desejar que você seja feliz e dizer que estamos, como sempre, no caminho certo. Um grande beijo.